Fala pessoal, qual é a boa? Tudo bem? Hoje estamos aqui no nosso estúdio com uma convidada mais do que especial. Ela que é psicóloga, psicóloga esportiva, ex-atleta de fisiculturismo, mentora de empresários e está aqui presente, nos dando esse apoio, nos dando a graça da sua presença e nos brindando com todo o conhecimento que tem sobre essa área de mentalidade, espiritualidade, enfim. Erivane Correia, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui. Queria que você iniciasse contando um pouco da sua história, compartilhando por que a psicologia, por que o fisiculturismo, por que essa decisão do esporte na sua vida e o que isso tem de influência, lógico, influência positiva, os impactos positivos disso na sua vida. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada, Ana, pelo convite. Eu fiquei imensamente feliz por ver a tua iniciativa em um projeto tão rico e que com certeza vai agregar muito valor na vida de muitas pessoas e faz parte daquilo que eu prego constantemente para as pessoas, né, de buscarem ter qualidade de vida, cuidando dessa base. A base de estar praticando atividade física, tendo uma boa alimentação, cuidando do sono, cuidando dos relacionamentos, cuidando da vida espiritual. Então, para mim, o corpo, a mente e o espírito estão interligados. Não há como separar. Se a gente separa, em algum momento isso vai dar ruim. Com certeza, com certeza. Então, Mãe, já entrando nos benefícios do esporte que a gente trata, né? Não só o ciclismo, mas o esporte de um modo geral. Você vivenciou durante muito tempo a prática do fisiculturismo e muito bem, um atleta de altíssima performance, tá, pessoal? Obrigada. Multicampeã, né? É uma referência na área. E como ciência, uma ciência trata os benefícios da prática esportiva, da prática regular de um esporte, seja ele o ciclismo, o fisiculturismo, a musculação, a Sim. corrida, enfim, como a ciência trata os benefícios da prática esportiva para cada pessoa. Então, se a gente for fazer um levantamento hoje nas pesquisas, existem inúmeros estudos comprovando os benefícios que a prática do exercício físico vai trazer para a nossa vida. Eu vou citar aqui alguns deles, né? É óbvio que diante do tempo que nós temos, a gente ficaria falando aqui vários dias do mesmo conteúdo, porque tem muita informação para apresentar. A gente vai filtrar aqui para tentar trazer da melhor maneira possível para vocês. A ciência hoje ela entende que a prática do exercício físico ela é essencial para que nós tenhamos saúde mental boa. Porque a gente fala de saúde não é só ausência de doença. De eu não ter posso ter meus exames todos dando normais e posso estar emocionalmente adoecida se eu não tenho ali uma prática, não tenho hábitos que vão favorecer para o meu humor, que vão favorecer para que a mente funcione, para que eu tenha uma boa memória, para que eu tenha um bom sono, para que eu tenha níveis de ansiedade reduzidos. A gente sabe que hoje a ansiedade e a depressão tem sido o mal do século. Ah, Nunca se viu tantas pessoas sendo diagnosticadas, Demais. né, com ansiedade, com depressão. E exercício físico, ele é um dos exercícios, né, que eu coloco para o meu paciente na clínica para praticar, não só para o meu paciente, como também com os clientes que querem ter alta performance na vida profissional, né, na vida pessoal. A atividade física ela vai estar inserida. E quando a gente fala do ciclismo especificamente, vou trazer aqui porque eu sei que tem muitos ciclistas aí nos ouvindo, a gente está falando também da inclusão dessas pessoas no meio social, está falando aí da possibilidade de tratar, inclusive, questões como a timidez, né, questões como uma fobia social, questões como a superação de si mesmo, né, a atenção também é melhorada. Então, a ciência hoje traz esse físico no tratamento de diversas questões psicológicas, de transtornos do humor, transtornos da personalidade também, da depressão, né, da ansiedade, mas também vai trazer aí como uma forma de ampliar o desenvolvimento pessoal dessa pessoa no mundo. A imagem dela com ela mesma também vai ser melhorada, vai ser trabalhada a autoestima, a autoconfiança dela, ou a performance dela também no ambiente corporativo vai melhorar, a performance dela nos relacionamentos vai melhorar, porque ou quando a gente traz o exercício físico, a gente trabalha o nosso corpo, naturalmente a gente está também afetando os níveis da liberação de hormônios importantes no nosso bem-estar, na nossa mente.
Aí a gente vai trazer aqui, até comentei com o Dan mais cedo, né? O aumento do hipocampo, que é uma das áreas, né, responsáveis para que a gente consiga desenrolar e absorver muitas informações. E uma outra informação que eu trouxe aqui, que eu acho que é interessante a gente sinalizar, ou no que diz respeito à saúde mental, é que a depressão, quando nós somos acometidos com ela, a nossa mente entra em um estado como se fosse um buraco negro, como se fosse uma a gente, peraí, fugiu agora a palavra, mas é como se fosse Um poço sem fundo, um túnel sem luz no final. uma nuvem escura, tá? Eu vou trazer assim, uma nuvem escura, em que a pessoa ela perde, né, o prazer por coisas que antes eram muito boas para ela. Um limbo. E isso. Então, a atividade física é como se ela acendesse essa luz novamente. É como se ela iluminasse aquela mente para que ela conseguisse novamente reagir, novamente fazer ali os movimentos práticos do dia a dia. Ter mesmo um banho ou fazer a prática da higiene dela pessoal normal no dia a dia, ela vai conseguir fazer isso. E quando a gente fala de uma prática que nos leve para ter contato com a natureza, contato com outras pessoas, o resultado, ele tende a ser maior no menor tempo possível. Fazer uma caminhada é diferente de fazer uma trilha, né? Fazer uma corrida é diferente de fazer uma musculação, é diferente de fazer uma natação, embora cada um tenha o seu percentual de participação na melhora aí da condição, do condicionamento físico e do condicionamento mental da pessoa. Os níveis de intensidade também vai afetar o resultado que ela vai ter a partir daquela prática. E o ciclismo eu vejo muito como isso, como uma forma de incluir aquela pessoa em um meio em que ela vai ser afetada socialmente, biologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Uhum. Eu, lendo alguns livros, eu sou assim, eu leio, não sou o tipo de pessoa que decora, por exemplo, tem gente que não estou dizendo que está errado aqui, tá, pessoal? Não estou levantando polêmica, mas existem pessoas que leem e depois conversam contigo e falam, na Bíblia, no capítulo tal, do livro tal, versículo tal, diz isso, isso, isso. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu absorvo a mensagem principal e eu li em algum livro, não lembro se foi inteligência emocional, se foi foco, mas foi algo relacionado ao cérebro. O comportamento da gente é basicamente impulso elétrico e hormônio, né? Impulso elétrico dos neurônios, né? Se comunicando, e hormônios, que são gerados até mesmo no intestino. O intestino é considerado um segundo cérebro. Então, endorfina e outros, até os hormônios estressores, eles têm muita relevância em como a gente se comporta. Então, quando você sai para praticar exercício físico, você gera, muitos deles, inclusive para o homem, níveis de hormônios essenciais como testosterona, a mulher também, já que ele é um hormônio essencial, né, em menor nível, mas também essencial para a força, concentração, foco, vitaminas, já que o ciclismo tem essa questão de ser ao ar livre. Muita gente pratica durante o dia, alguns praticam à noite, mas a maioria durante o dia. Então, a absorção através da luz solar, de vitaminas. E o gasto energético também para esse controle. Como você falou, cada exercício traz uma diferenciação aí desses perfis de hormônios e a gente influencia a geração, né? Então, quer dizer que de acordo com a intensidade do exercício, isso também é afetado. O humor da gente pode melhorar ou piorar, ou ter um ganho neural melhor de acordo com a intensidade também do exercício que a gente pratica, é isso? Sim, sim. E que a neurociência diz sobre isso. Se você fizer agora, sair para fazer um exercício físico, você pode ter um efeito imediato. Você já pode colher do efeito dele. Porque algumas pessoas às vezes falam assim, mas eu fui à academia, eu não senti isso, tudo que você fala que sente. Vai da lei e eu não senti essa energia toda, essa disposição toda que você diz que sente quando você faz. Justamente porque talvez não estava alinhado a prática que ela escolheu com a intensidade com qual ela fez aquela prática. Esse é um ponto. E o outro ponto ela precisa enxergar valor naquilo que ela está fazendo. Por isso que o fator motivação é importante. Eu sei que tem muita gente que fala, motivação não importa, sei lá, só vai lá e faz o que tem que ser feito. Não é bem assim.
A motivação ela é importante, mas de qual motivação eu estou falando? Não é daquela motivação que depende da tua força de vontade. Porque vontade é uma coisa, motivação é outra. Vontade, a gente acorda e pode sentir muita vontade de fazer algo, ou pode se sentir muito desanimado. Se você for contar com a tua vontade, na hora que você acorda, você não vai fazer muitas coisas. Vai continuar na cama. Inclusive ela vai te deixar na cama. Vai te deixar na cama, vai Vai deixar na continuar, cama. vai continuar lá. Então, esse fator motivacional é importante para que a pessoa consiga colher melhor os resultados, né, daquela prática. E essa motivação vai estar relacionada com aquilo que ela considera como valor. A nossa mente precisa enxergar valor naquela prática. Então, por que eu estou indo pedalar? Qual que é o meu objetivo com isso? Eu estou indo fazer isso para quê exatamente? Quero conhecer pessoas, eu quero melhorar minha forma física, eu quero melhorar meu condicionamento, eu quero emagrecer, eu quero aumentar a massa magra. Quero gastar energia para poder comer mais. Né? Ou eu quero ter mais energia e mais disposição. E a gente entende na psicologia que energia e disposição são duas coisas que a gente cria. E a gente cria a partir dos nossos hábitos. Se você puder, eu sei que nem todo mundo consegue, mas quem puder incluir a atividade física no início do seu dia, conseguirá usufruir melhor dos benefícios que vai ter ao longo do dia. Para a produtividade, para aumentar a concentração, o nível de aprendizado vai aumentar, consequentemente. A adrenalina vai estar ali um pouquinho mais alta para poder fazer mais trabalhos que possa exigir não só o esforço intelectual, como também físico. Então, a disposição e a energia são duas coisas que a gente cria a partir das práticas que a gente coloca logo no início da manhã, preferencialmente nos primeiros 90 minutos após você acordar. Agora, se a pessoa não pode praticar atividade física de manhã e ela só puder praticar no meio do dia, no meio da tarde ou à noite, ela não vai ter benefício? É claro que vai ter. Então, não deixar de fazer, mas vai colher de uma forma diferente. Inclusive, a gente vai falar aqui do sono, né, Dan, também? Sim, sim. E assim, a gente vai falar isso um pouco mais na frente, mas eu queria chamar a atenção só para não esquecer. Perguntei uma vez a um médico, todo mundo sabe, me conhece, eu estou um pouco acima do peso, um excesso de gostosura. Enfim, eu perguntei a um médico sobre os efeitos do exercício pela manhã ou à noite para emagrecer, se tinha alguma relação, se o exercício feito pela manhã ou à noite, se ele tinha alguma influência no emagrecimento. Não existe nenhum estudo, segundo ele, que comprove que o exercício feito pela manhã ou à noite tem um resultado melhor para o emagrecimento. Contudo, aí há grandes variáveis que podem influenciar. Por exemplo, a primeira é a adrenalina gerada pelo exercício. Se você levanta pela manhã cedo, faz aquele exercício, ele vai lhe gerar uma adrenalina, uma motivação para as atividades que venham após isso. E você faz com maior foco, maior determinação, maior alegria, disposição, digamos assim. E se você faz, por exemplo, um exercício, uma academia, 8 horas da noite, né? Você sai de lá às 10. Você gerou adrenalina suficiente para lhe manter acordado por mais 2 horas, pelo menos. E se você tem que acordar às 5 da manhã para desenvolver a sua vida, você prejudicou seu sono. Prejudicando seu sono, você prejudica também seu processo de emagrecimento. A gente vai tratar isso um pouco mais na frente, mas é só essa questão. É importante pontuar isso, então, porque o horário ideal, ele vai ser, a gente precisa considerar a rotina de cada pessoa. Sim. Talvez, para mim, seja ótimo fazer exercício às 5 horas da manhã e eu consiga fazer isso da melhor maneira, com muito vigor e ter muito resultado. E talvez, para você não seja. Né? Talvez você seja a pessoa que vai ter mais desempenho, vai ter uma melhor entrega no treino se você for 6 da tarde. Você vai conseguir render melhor. Então, a gente tem que avaliar, até porque se uma pessoa não dormiu bem e ela quer acordar às 5 horas da manhã para treinar, ela não vai render no treino. Se ela tem um sono prejudicado, ou se ela dormiu menos do que ela precisaria dormir, ou se ela teve um sono foi conturbada, acordou muito durante a noite, ou não dormiu, teve uma noite em claro, né, que sofreu ali com uma insônia, e no dia seguinte ela quer treinar às 5 da manhã, ela não vai ter o mesmo desempenho. Agora, se ela dormiu muito bem, teve um excelente sono, ela vai ter um desempenho muito bom no início da manhã. Então, é avaliar como está funcionando a rotina
dessa pessoa, ver quais são os ajustes que ela precisa fazer, para compreender qual que é o melhor horário. Eu já treinei em todos os horários que você imaginar. Eu já fui a pessoa que treinou 4 da manhã, que treinou 5, que treinou 8 da manhã, que treinou 9, que treinou meio-dia. Já fui muitas vezes no horário do almoço, que era o único tempo que eu tinha para poder treinar. Eu já fui 6 da tarde, 8 da noite, já fui inclusive 10 e meia da noite depois da faculdade, quando eu Isso. estudava, e saía da academia meia-noite, e aí eu chegava em casa, não ia dormir, obviamente, que eu tinha que estudar, então eu só tinha a madrugada para poder estudar, para poder organizar as coisas, e tive que conciliar aquela rotina. Então, naquele momento, era o que eu conseguia fazer, era o que cabia, porque eu não queria deixar de treinar. Principalmente para quem estuda à noite, faculdade é terrível. Não, eu ia com sono para academia, É, 10 e meia, mas eu ia porque eu entendia que, diante do objetivo que eu queria alcançar, isso que eu te falei, a motivação é importante. Entender qual é o valor que aquilo tem na nossa vida. Então, naquele momento, para mim, o exercício físico ele era primordial, ainda é, obviamente, por ser essencial. Eu também não podia deixar de trabalhar, nem deixar de estudar. Então, eu precisei conciliar dentro da rotina o que eu conseguia fazer. Mas eu prejudiquei o meu sono naquele período. Eu dormi menos. E eu dormindo menos também, eu tive alguns prejuízos durante o dia. Mas aquele momento era o que cabia. Então, hoje, o que cabe na realidade de cada um, e precisa olhar considerando as particularidades. é isso. E acabou. Você tinha um benefício por um lado do exercício, mas tinha um prejuízo do outro. Acabava Não diminuindo. recomendo, tá, gente? Que vocês prejudicam o sono de vocês. Exatamente. Não recomendo. Até porque o humor está relacionado a isso e você começa a ficar chatinho, Muito. né? Nossa, o sono, ele é essencial para que a gente consiga funcionar bem Então, durante o dia. você gera hormônios estressores durante uma noite mal dormida. Eu mesmo sei bem disso, já tive algumas noites aí em claro. Então, você gera hormônios estressores, você não consegue liberar esses hormônios através da prática do esporte, porque você não vai ter performance, não vai ter Não, disposição para isso, e é até perigoso também, fisicamente falando, para o coração. sim, Imagina você estar passando uma noite em claro. Fisiologicamente também não é recomendado que você vá fazer uma prática de exercício, principalmente se for de alta intensidade, né? Então, a dica que a gente pega disso é: faça algo que você goste, faça com disciplina e numa intensidade adequada, não é isso? Para que você sim. tenha os benefícios máximos daquela prática esportiva, porque do contrário, ou você está subjugando o exercício, está subutilizando o potencial daquele exercício, ou está extrapolando e vai acabar desistindo, porque a força de vontade ela é limitada, ela não dura para sempre, né? E oscila, né? Oscila. De manhã você quer uma coisa, à tarde você quer outra. Daqui a pouco você muda, o teu humor tá mudando. Vai oscilar também. Não dá para contar com a força de vontade. A força de vontade ela é algo bem momentâneo, é igual o sprint no ciclismo, você não aguenta suportar por muito tempo, né? Ele é aquela coisa final ali na linha de chegada para você concluir um processo e não para você iniciar e manter uma prática esportiva saudável. Então, pessoal, as dicas aí já desse primeiro ponto que a gente tratou: faça algo que você goste, faça com constância, com uma frequência adequada e faça numa intensidade adequada. Aí sim a gente vai ter uns benefícios maiores que são proporcionados por isso, né, mãe? Perfeito. Bom, gente, e aqui eu queria compartilhar contigo, Vani, a minha própria história. Né? Como o programa não é ao vivo, a gente está gravando aqui, tá, pessoal? Então, à medida com que vocês vão assistindo, manda sua história, manda sua sugestão de tema, manda seus comentários, suas dúvidas. A Erivane, doutora Rosa, seu João, eles vão estar acompanhando também os comentários nos vídeos e vão estar respondendo a gente. Mas aqui agora, para a gente desenvolver o objetivo desse encontro, desse bate-papo, compartilhar com vocês a minha história em relação ao ciclismo e a influência que isso tem no meu próprio humor. Né? Eu percebo que quando eu estou pedalando, quanto mais eu pedalo, mais eu tenho vontade de pedalar e mais bem-humorado eu me sinto. Não vou aqui tratar como felicidade, como alegria, vou tratar como bem-humorado, né? Uhum. Por uma questão mais prática. Porque vai gerando essa quantidade de hormônios
positivos, vai tirando os estressores do corpo através do suor, através da urina, enfim, seja por onde for, e através até mesmo da evasão de pensamentos ruins, né? Que a gente vai começando a ter uma mentalidade diferente. Aumentando a endorfina, você aumenta o bem-estar e, consequentemente, fica mais feliz. Exatamente. E eu tenho uma predisposição à ansiedade, isso por conta da atividade profissional, também Sim. a distância dos filhos e da esposa, da família, dos amigos em algumas vezes. E a prática do esporte, principalmente quando em grupo, ela me favorece bastante na melhoria desse humor e na melhoria desse quadro de ansiedade também. Eu me sinto mais disposto, mais alegre, menos ansioso. Eu consigo resolver as minhas atividades de uma maneira melhor. Então, quanto mais eu pedalo, é uma atividade que eu gosto. Para quem me conhece há mais tempo, eu gostava muito de jogar futebol. Era um atleta e quase me profissionalizei. Se não fosse o quase, eu teria profissionalizado. Mas enfim, chegou um momento que o futebol ele não me aprazia mais, como antes. Levantava de manhã, no domingo, deixava minha esposa em casa, meu filho, chegava lá, tomava uma pancada, me aborrecia, ou acontecia algum estresse, né? É um esporte de contato, Sim. e você acabava se chateando, voltando para casa, às vezes um pouco mais estressado do que sair. Isso para mim, tá, pessoal? Não estou dizendo que o futebol causa isso. Eu tô dizendo que, para mim, estava acontecendo assim. E aí eu descobri o ciclismo lá em 2014, né? Agora em janeiro, fez 10 anos que eu tô praticando o ciclismo. E a gente consegue perceber um companheirismo maior, a gente não tem esse problema é lógico, uma hora ou outra a gente bate guidão com o outro, ou embola uma bicicleta na outra, toma uma queda. Mas no ciclismo a gente trata isso de uma maneira um pouco mais diferente, com um pouco mais de cordialidade. Sim. E a gente chega em casa mais leve, espiritualmente, mais leve emocionalmente falando. Essa cumplicidade faz bem, essa prática de um esporte que nos alegra durante o momento de fazer algo que a gente gosta, traz pra gente uma sensação de prazer enorme e isso vai melhorando a vida da gente. Por outro lado, não fazer já tem um efeito também contrário. Ele vai começando a deixar a gente mais nervoso, mais chateado. Esse ano eu não tenho conseguido pedalar tanto, né? E eu percebo que a ansiedade, ela volta, o meu estresse, ele fica um pouco mais acentuado. Eu fico mais preocupado com as coisas e absorvo mais as energias negativas. Então, eu trouxe essa história para contextualizar tudo isso que a gente está falando, trazer para o lado prático, o lado do dia a dia realmente. E a prática do esporte, ela interfere diretamente no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso humor, na maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas. E por isso que é importante fazer, principalmente o esporte, não só por fazer, mas fazer algo que a gente gosta, né? E trazer esses benefícios de uma maneira mais produtiva, digamos assim, para o nosso dia a dia. Não é isso? Sim, né? É bom você ter falado sobre isso, porque hoje nós estamos em uma circunstância em que as pessoas conseguem viver tranquilamente sendo sedentárias. Hoje elas têm a opção de não praticar nenhum tipo de exercício físico. Você vai trabalhar, você estuda, você pode fazer tudo isso sem precisar se movimentar fisicamente. É uma circunstância que, infelizmente, tem apresentado alguns prejuízos na saúde das pessoas. Antes, se a gente for olhar lá para a época dos nossos ancestrais, eles não tinham a opção de não praticar, né, a força física. Eles lutavam pela sobrevivência e eles precisavam sair para caçar, para buscar o alimento, se proteger dos predadores, eles precisavam ter um movimento ali. Eles não tinham opção, ou fazia, ou fazia. E observe como era a construção, inclusive óssea, naquela época e como é hoje. O nível de estresse daquela época, o nível de hoje. Se a gente for avaliar o desenvolvimento do cérebro do ser humano naquela época, em que ele tinha maior exposição à luz solar, tinha maior exposição à prática do exercício em si, né, da força física, comparado a hoje. Então, hoje o problema maior, às vezes, não é nem a pessoa não fazer o exercício físico, é ela se manter sedentária. Tudo parece que favorece o sedentarismo hoje. Tudo. Por exemplo, a gente pega... Estávamos conversando aqui, pessoal, antes de
iniciar a gravação. E a gente tem uma tarefa para fazer. Pega o celular para realizar aquela tarefa e percebe que recebeu uma mensagem do WhatsApp. Aí a curiosidade bate mais forte, você vai ver aquela mensagem do WhatsApp e você já responde. De repente você não faz o que tem para fazer, aí você entra hoje no Instagram, os Reels no Instagram são uma fonte de distração que às vezes substitui. Por exemplo, vendo no próprio Instagram, já chamando a atenção para isso, vídeos da academia na década de 70 e 80, com o Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, esses grandes ícones aí do fisiculturismo, e a academia hoje. Você percebe que eles se divertiam fazendo aquele exercício. Aí você fala, poxa, como é possível a pessoa estar levantando aquele peso e estar sorrindo, estar se divertindo com as pessoas quando solta o peso, ao invés de soltar aquele sopro de alívio, ela solta uma gargalhada, porque ela está tirando o benefício de felicidade que aquele exercício traz. E hoje a pessoa, ela termina o exercício, ela pega o celular para ver um vídeo, porque ela está substituindo o benefício daquele exercício pela satisfação de rir de uma situação que outra pessoa viveu, que outra pessoa criou artificialmente e transmitiu através do celular. Então a gente tem substituído um pouco a sensação de satisfação que a gente tinha numa corrida, numa pedalada. Graças a Deus no ciclismo a gente não pode ainda pedalar olhando os vídeos no Instagram, porque tomara que não chegue nunca. Chegue esse ponto. Né? E aí, Dan, o que acontece? Quanto mais conforto, menos esforço. Quanto mais desconforto, maior o esforço. A nossa mente, ela libera, né, serotonina e endorfina pelo bem-estar daquilo que a gente recebe. O nível, a quantidade de dopamina liberada nos vídeos do Instagram, ela é muito grande no curto prazo. É o prazer imediato. Sim. O nível de dopamina liberado na prática do exercício físico, ela vai existir, só que ela vai levar um pouquinho mais de tempo, não é imediato. Você começou a pedalar agora no início, tem uma fadigazinha, né? Aí no meio, você entra, o corpo começa a sentir a sensação e você vai experimentando um novo estado. E aí você vai melhorando. E quando você termina, você vai poder dizer aqui pra gente a sensação de superação, de ter vencido uma etapa, de ter conseguido chegar até o final do trajeto, né, de ter conseguido vencer cada obstáculo que teve no caminho, quando é uma trilha em mata fechada, ou quando é uma trilha no asfalto, cada momento ali, cada lugar vai ter um obstáculo diferente. Você vai ter uma sensação ali em cima, você vai experimentar uma dopamina, uma sensação de bem-estar que vai durar mais tempo. Então, a falta de inteligência das pessoas hoje está justamente na escolha que ela faz para ter bem-estar mental. Então, a escolha que eu faço entre ficar em uma rede social, absorvendo tanta informação, sendo bombardeada por tanto conteúdo, vai trazer um prazer imediato naquele momento, só que passageiro, passa rápido e traz prejuízo posteriormente. A escolha de fazer um esporte como o ciclismo, por exemplo, de início pode gerar um pouquinho de esforço, eu vou precisar me esforçar um pouco mais, e é isso que o meu corpo e a minha mente não quer, é se esforçar. Então aí vem a decisão, por isso que eu falo que não depende da vontade, a gente enxerga o valor naquilo, então o que eu acredito, o que minha mente acredita, que aquela prática vai trazer um benefício para mim. E por isso que a gente está falando, trazendo esse conteúdo aqui, e é tão importante falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas elas não têm ainda uma consciência do quão beneficiada ela vai ser em todos os aspectos da vida dela, fazendo um esporte, praticando uma atividade física como essa. Então, ela se conscientizar desses benefícios para que ela tome a decisão de fazer, e assim, eu tenho um valor, eu vou ganhar o que com isso? A minha mente quer saber isso. O que eu vou ganhar com isso? Para mim deixar de escolher essa atividade aqui, que traz prazer imediato, ou para mim escolher uma atividade que vai trazer um prazer a longo prazo e que vai durar mais tempo. Eu vou ter um prazer imediato aqui na rede social, mas vai passar assim, ó. Eu terminei de ver um vídeo, aí o próximo. Por isso que vicia, porque a mente vai querer mais. Próximo. E nunca vai ter suficiente. A tendência é que as pessoas que ficam muito tempo na rede social e não praticam atividade física, o que vai acontecer? É que elas vão ter aí a prática da melhorar a oratória, né? Vamos soletrando aqui, dá pra você melhorar. Só para contextualizar, pessoal, a risada foi porque eu fiz isso. Um exercício para melhorar a dicção, a oratória, a prática de falar, a comunicação.
As pessoas que ficam muito tempo imersa no virtual, né, olhando os vídeos, bombardeando propriamente com esses vídeos, a tendência é que elas desenvolvam ansiedade, elas desenvolvam uma irritabilidade com relação ao mundo real. Elas vão ter mais dificuldade para decidir, para tomar decisões, para algo que requeira um pouco mais de esforço, para estudar, para física, para entrar no relacionamento. Tudo que pedir um pouquinho mais de esforço para elas vão ficar resistentes, porque elas condicionam a mente a receber algo que traz um prazer imediato. Então, a luta maior hoje das pessoas é justamente vencer esse ímpeto, né, esse impulso de busca por prazeres imediatos e se abrir a algo que vai se fortalecer fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Por isso que o esporte é um caminho muito eficaz para isso. Uhum. Eu, compartilhando mais um pouco até da minha própria experiência, eu comecei a trabalhar no banco no ano de 2007, né, e fui para a cidade de Itororó. Lá eu não conhecia ninguém. O que aconteceu? Eu comecei a entrar num processo de fechamento para a prática esportiva, porque aqui o que acontecia? Eu jogava bola de manhã no time do colégio, à tarde no Conquista, à noite na seleção de futsal da cidade. E depois entrei na faculdade, mas assim, participava de eventos esportivos da faculdade, trabalhava do outro lado da cidade. Eu ia de ônibus porque era muito cedo, mas voltava a pé, meio-dia para casa. Então eu saía de um lado da cidade para o outro, em média aí 5 quilômetros de caminhada, antes do almoço. E jogava bola aos finais de semana, tava sempre em constante atividade. Tava ali com os amigos, ia a pé para a igreja, daqui no seminário dá mais 1,5 quilômetro ou 2. Então, estava sempre ativo. Quando eu fui para Itororó, eu parei de fazer atividade. O que acontecia? Eu entrava no banco às 15 para as 10 da manhã e saía 4 da tarde. Eu comecei a acordar antes, que eu acordava aqui 6 da manhã para estar no INSS às 7. Eu comecei a acordar às 9 da manhã. Ao invés de continuar acordando às 6 e fazer uma atividade física, eu simplesmente parei, porque lá eu não conhecia ninguém. Poderia ter me matriculado em uma academia. Não fiz. Meu conforto. Exatamente. Exatamente. Na época, pessoal, e aqui eu não recomendo ninguém a fazer isso, tá? Foi errado. Foi muito errado. O que eu fazia? Eu comprava DVD pirata. E ia nessa satisfação, porque ainda não tinha a rede social como é hoje. Você tinha o Orkut, né? Ainda é da época do Orkut. Estava engateando o Facebook, você via as fotos das pessoas, tinham comunidades, mas você trocava a mensagem, era uma rede realmente social. Sim. Não era uma rede de exposição, que hoje é uma rede de exposição, né? Sim. E aí eu comprava filmes, ou locava, ainda tinham locadoras ainda. Sim. E quando eu voltava do trabalho, às 4 da tarde, o que eu fazia? Fazia miojo, comprava lanche, eu comprava acarajé, a Coca-Cola era certa, e passava ali de 4h30, 5 da tarde, depois que eu arrumava a casa, eu morava sozinho, arrumava a casa, e assistia filme, para esse prazer momentâneo. Quando acabava um filme, colocava outro, porque aquela sensação de prazer acabava, como você bem explicou, e um prato de miojo, um copo de Coca-Cola, um X-tudo. Na hora é maravilhoso. Na hora é maravilhoso. E aí o que aconteceu? Em 2007 eu pesava 70 quilos. Em 2010 eu estava pesando 103. E isso por conta do sedentarismo iminente. O estilo de vida que você adotou. Exatamente. Um resultado. De um determinado momento em que eu treinava praticamente como um profissional. Era no futebol, mas era um treinamento já voltado para o profissionalismo, já mais direcionado, para o completo sedentarismo. O meu corpo estava acostumado com um gasto energético muito grande e uma rotina de exercício bem acentuada. Para você ter ideia, aqui a estrada da UESB ainda não era a Olívia Flores. Sim, era terra mesmo. Era terra, depois asfaltou, mas eram ali da Coelba até a UESB 3 quilômetros exatos. Eu ia e voltava 6 quilômetros em 18 minutos exatos. Ou seja, um passe de 3 minutos por quilômetro. Isso nos treinamentos era cronometrado, no treinamento do Conquista. 3 minutos por quilômetro, é lógico que eu mantinha isso durante 6 quilômetros apenas, tá, pessoal? Não estou dizendo que eu era um corredor olímpico, um maratonista, mas ao mesmo tempo do campeão da São Silvestre.
Sim. Mas ele faz isso numa distância maior, ele consegue manter. Lógico que eu não ia manter. Mas para o que você fazia para aquele momento era muito bom. Era muito bom. Você imagina correr 6 quilômetros em 18 minutos, 3 minutos por quilômetro. Talvez desenvolvendo eu poderia ter chegado a um nível. O treino realmente era voltado para o profissionalismo, era um treino mais dedicado. E de repente você sai disso para um sedentarismo completo. Engordei bastante. Isso em 2010 e eu comecei a pedalar em 2014. Emagreci com algumas dietas mais à base da força de vontade, né? Lice, deixa eu só te fazer uma pergunta com relação a essa, né? Você vai entrar já em uma nova transição aí, a tua história. O que você percebeu que mais alterou em você quando você saiu aquele estilo de vida mais movimentado, mais ativo, e foi para um estilo de vida mais sedentário? Qual foi a sua principal diferença que você percebeu assim, por isso aqui em mim ficou menos, assim, eu não tive tanto desempenho no trabalho, ou eu fiquei menos ativo? O que você percebeu que teve a principal mudança? Bom, principalmente meus hábitos todos mudaram. Como você acabou de falar, eu fiquei muito menos ativo, muito menos produtivo, embora tivesse uma produtividade bacana, porque eu estava aí com 25 anos de idade, 26, né? Mas fisicamente falando, o cabelo começa a cair. Você vai amarrar o cadastro do seu sapato, do tênis, você volta ofegante. É um prejuízo enorme e isso me despertou assim, poxa, cara, você precisa sair daí. Só que aí eu fiz algumas dietas, digamos assim, fui a alguns profissionais. Sim. E só que era na base da força de vontade. Não era com aquela paixão e não era, poxa, eu preciso fazer isso por mim, porque eu quero ter uma vida mais longeva, uma vida mais saudável. Sim. Eu quero fazer isso porque eu quero desfrutar de saúde para brincar com os meus filhos. Não, eu estava fazendo por estética. Hoje eu preciso emagrecer porque quando eu entrei no banco eu pesava 70 quilos. Eu estava fortinho, malhadinho, eu treinava, eu corria. Enfim, era mais para parecer melhor do que para ser melhor. Em 2014 eu comecei a pedalar. E aí foi engraçado porque no terceiro pedal que eu fiz 2 pedais com meu primo. No primeiro eu fui daqui na UESB, daqui de casa na UESB. Quando eu voltei, eu não sabia que aquela Crescente Silveira, que aquela avenida voltando, é uma subida. Para mim eu ia chegar no céu. Eu quase desci da bicicleta ali. Uau. Foram 17 quilômetros que parece 200. Pareceu uma eternidade. Meu Deus, não acabava nunca, eu quase chorei. Comprei uma bicicleta, fiz mais 2 pedais na UESB, tentei ir na Pamonha, lá do Marçal, né, no topo do Marçal, e voltar. Não consegui porque o vento na ida estava muito forte, a gente desistiu no meio do caminho, logo depois dos guardas. Tentei dar uma volta no anel rodoviário e não consegui. E aí esse mesmo meu primo, né, que estava pedalando comigo, me convenceu a fazer um pedal daqui para Sussuarana. Sussuarana, no distrito de Itanhaçu, são 100 quilômetros de pedalada. E a gente sairia às 3 da manhã daqui de Conquista para pegar um período aí, como é Caatinga, né? O sol castiga bastante, pegar a maioria do percurso sem o sol castigando. E eu fui, nossa senhora, meu Deus do céu. Daqui para Anangé, como o percurso tem muita descida daqui para Anangé, foi tranquilo. Só que na hora de sair de Anangé, começa subindo. Começa a subir. E aí começa um sobe e desce, pessoal, que vocês não têm noção. Quem vai de carro não imagina como é sofrido. Os 50 quilômetros finais, Vani, foi algo assim que é difícil de escrever. Dava vontade de largar a bicicleta. E o meu selim não era adequado. Inclusive, nós vamos ter programas aqui tratando sobre equipamentos, adequação, porque é muito importante, tá, pessoal? O selim não era adequado, ele era mais estreito do que deveria. Então, ele não apoiava os ossos da bacia, né, do quadril, como deveria. Não dava suporte. Não dava suporte. E eu pesado, demais, gordo, largo. Quando eu cheguei lá, eu não aguentava me sentar, porque quando eu sentava, parecia que os ossos, o cóccix, parece que ia quebrar. E quando eu sentava, para me levantar, era quase 20 minutos. Mas assim,
o que eu queria chamar a atenção para isso foi a sensação de vitória que isso me gerou. E deixou de ser força de vontade naquele momento. Passou a ser algo gratificante para mim. Algo que me trazia um benefício também psicológico, moral. Você começou a experimentar o teu real potencial de vencer algo difícil. Exatamente, porque o futebol já não me agradava mais do ponto de vista já não tinha mais o espiritual. valor de antes. Isso. E na outra semana, no outro sábado, isso foi num sábado, no outro sábado eu fiz um pedal numa trilha que eu já, é claro, já pedalei durante a semana ali para recuperar um pouco as pernas, foi difícil pra caramba, mas no outro sábado eu já fiz uma trilha de 70 quilômetros. E aí foi outra sensação de vitória. Eu falei, poxa, não foi um acaso que eu fiz o 100, é lógico, foi sofrido, eu não recomendo isso para ninguém, inclusive quem estiver começando não faça isso, porque para mim funcionou de um jeito, isso me transformou em paixão, né, pelo esporte, mas pode também transformar em ódio e você não querer mais fazer aquilo. E se for fazer com acompanhamento, se preparar antes. Exatamente, eu fiz meio na bruta e por isso também essa é uma das propostas do programa, para que ninguém inicie, né, do nada, ninguém faça isso de uma maneira solta. Procure sem a ajuda de um profissional, não entra não. Mas enfim, para a gente concluir a história. Esses 2 pedais eles foram decisivos para que eu continuasse praticando esse esporte e verificasse que através dele eu poderia melhorar minha qualidade de vida. Lógico, não cheguei ainda no meu peso ideal, não estou praticando hoje com a constância que deveria, mas devido também a esse projeto e a outras circunstâncias de vida, volto em breve a praticar com maior constância, e depois disso vieram as competições, e aqui da câmera dá para ver um dos primeiros troféus que eu recebi no lugar na Turismo, Desafio da Caatinga aqui com o Zé. Primeiro lugar, dupla Open, foi eu e meu amigo Ney em Itabuna. A gente montou uma dupla e fomos para Itabuna numa prova duríssima, debaixo de chuva. Eu tomei uma queda nesse dia. Uau. Perdi as 2 garrafinhas de água, me ralei todo, mas ainda me recuperei na prova e é uma história de superação também, depois eu conto para vocês. Chegamos em primeiro lugar na categoria dupla. Aqui o Desafio de Belo Campo, com uma serrinha que tem, nossa, lá em Belo Campo, uma subida em Belo Campo que é uma coisa extraordinária. E eu consegui o primeiro lugar na categoria. Foi muito gratificante. Ali o Desafio Calandos em Conquista foi um circuito, né, o XCO, que a gente fala no MTB. Eu também consegui ganhar na minha categoria, foi primeiro lugar. O segundo nesse dia foi Vinícius Tubarão, que é um ciclista sensacional. Então, Vinícius, um abraço para você. Que aumentou ainda mais a minha satisfação em ter ganhado, porque tinha outro ciclista muito bom na corrida ali e eu consegui me superar. Então, veio os resultados, é lógico que não foi do dia para a noite. Do 103 eu baixei para 90, o que já melhorou bastante a minha qualidade de vida. E eu consegui manter essa prática. Aí já vão 13 anos, 10 anos de ciclismo. Já estou me perdendo na matemática aqui, porque foi contado a quantidade de troféus. Né? Perdi a matemática dos anos aí. Mas enfim, essas conquistas foram mais do que troféus simplesmente das provas, das corridas. Foram troféus para minha moral também, porque eu comecei a praticar algo que eu gostava para ter um resultado físico, resultado de saúde, um resultado psicológico, e acabou vindo esse reconhecimento que elevou o meu moral e que contribuiu para que eu levasse adiante a prática desse esporte e me apaixonasse mais a cada dia. E aí vem outro benefício também que a gente vai inserir no nosso bate-papo aqui, que é a integração de tudo isso com as outras pessoas, com quem pratica isso com a gente. A amizade é muito importante. Aqui vai um abraço para todo mundo que praticou esse esporte comigo durante todo esse tempo. Né? Vou citar alguns aqui, a galera de Cândido Sales, de Itapetinga, de Itanhaçu, que eu morei durante o período que eu trabalhei, em Potiraguá, né? O pessoal do Esquadrão Classe A, o pessoal do MT Brothers e dos demais grupos que a gente faz parte. Temos aqui os Pokécon,
a galera do Cavalos de Treino, do grupo de Codorna, Zé da 100%, enfim, grupos de pedal que a gente fez parte durante algum tempo e que contribuíram para que a gente continuasse, porque sozinho, né, é muito difícil você fazer uma caminhada mais longa, não ter uma jornada em algum esporte. Mas, enfim, voltando a palavra para nossa convidada, porque foi você que veio aqui para falar mais. Né? Mas, enfim. Está sendo muito bom te ouvir, e você falando aí da tua história, de como você fez esse trajeto de ciclismo. Eu também me recordo, o esporte me trouxe como pessoa. O esporte, ele, como nós falou no início, eu era atleta de fisiculturismo, competi 11 vezes, subi no palco 11 vezes, não ganhei todas as vezes, mas não é sobre ganhar o troféu, né, como ele estava falando aqui, é sobre a pessoa que nós nos tornamos no processo que a gente se propõe a viver. E o esporte, ele fez com que eu me tornasse uma pessoa mais disciplinada, mais organizada, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais comprometida. Então, o meu desempenho, minha produtividade, a minha entrega na vida profissional, nos meus relacionamentos, para minha família, ela passou a ter uma nova perspectiva, uma nova visão. Passei a trazer como valor ali até a minha entrega para Deus também, né? A minha intimidade com Deus, ela se ampliou. Porque a gente, no esporte, a gente consegue olhar, enxergar quem nós somos a partir das nossas capacidades e também das nossas limitações. A gente enxerga o quanto nós somos limitados e Deus nos mostra também na prática esportiva como que nós somos capazes de superar essas limitações, de romper algumas barreiras. E o esporte, ele trouxe muito isso para mim, a entender o que é disciplina, o que é constância, que não é só repetir, é preciso haver um propósito, entender que você, sozinho, você vai conseguir chegar em algum lugar, mas quando você une forças com outras pessoas que estão caminhando na mesma direção, você chega muito mais longe. E às vezes chega mais rápido também. Com certeza. Quando tá com as pessoas certas. Isso. E essa história aqui, pessoal, vocês podem falar, poxa, Danilo, você trouxe a Erivane, você contou essa história toda, você ficou falando durante todo esse tempo, mas foi proposital, pessoal, para a gente contextualizar os nossos temas, para a gente colocar, trazer mesmo à mesa a prática, como funciona no dia a dia, para não ficar somente na teoria. E eu compartilhei com vocês a minha própria experiência, porque durante esse período tem altos e baixos. Entre ganhar essas competições, participar de outras diversas em que, enfim, você não aparece, passeios ciclísticos em que você não vai tão bem, provas que você tem que desistir no meio. Acontecem também os períodos em que você não consegue se dedicar tanto. Seja por motivação, seja por algum fator externo, o trabalho, o estudo, como a gente já falou aqui, a faculdade, para quem estuda à noite, trabalha durante o dia, vai levantar 5 horas da manhã para fazer um exercício, exige muita força de vontade, muita disciplina para isso. Sim. E tem uma hora que você fala, poxa, hoje não, hoje eu estou cansado pra caramba, não vai dar. E aí a gente já, contextualizado isso, entra no nosso tema aqui, que a gente tinha definido, que é como no dia a dia, Ivani, a gente faz para mudar esses hábitos e tornar isso uma rotina, essa prática, para que quando a paixão ela não é suficiente, quando a motivação ela não é suficiente, o hábito seja aquilo que nos leva à prática e que nos mantém constante. Por exemplo, o seu mundo, Arnold Schwarzenegger, ele treina até hoje. Quando pergunta para ele, cara, você já está quase 80 anos, você não compete mais, você não precisa mais daquele corpo super forte que tinha em outro momento. Por que você treina? E ele falou, porque esse sou eu. Essa é minha vida, isso me define, esse é meu hábito. Se eu levantar de manhã e não escovar meus dentes, não tomar o meu café, não ir para o meu treino, eu não fiz a rotina minha do dia a dia. Ele incorporou isso num hábito diário, mas a gente sabe que não é fácil, porque hoje, principalmente hoje, você está aqui hoje participando do podcast, amanhã você tem uma reunião, daqui a pouco você tem outra reunião de trabalho, daqui a pouco você tem um atendimento na sua clínica, você tem um compromisso na academia,
Você tem uma viagem, esse final de semana você fez uma viagem. Sim, para um retiro. Isso. Então, a agenda da gente é muito diversa hoje e para você encaixar algo que se torne rotina, que se torne hábito, é muito difícil. Tem alguma dica, tem alguma técnica para que isso vire realmente algo constante? E com certeza. Não só uma, como várias. Compartilha aí. Claro, com certeza. Vamos lá. Quando a gente fala de hábito, a gente está falando de algo que está inserido na nossa rotina e que a gente faz diversas vezes, diariamente, todos os dias. Escovar os dentes é um hábito, tomar banho é um hábito, dormir determinado horário, acordar outro horário é um hábito, assistir o jornal pode ser um hábito. Tudo que você faz no seu dia a dia são hábitos que você passou a repetir diariamente, todos os dias, e aquilo passou a fazer parte. Então, hoje a gente não fica questionando, será que eu escovo os dentes? Eu escovo? Não tô com vontade. Fica questionando isso, porque se tornou algo que tá no seu dia a dia. Você já não tira, você não questiona. Ficou simples, ficou natural. Como que eu faço um hábito de praticar exercício físico ser tão natural quanto escovar os dentes? Primeiro eu vou precisar trazer isso para minha vida como uma prioridade. Precisa estar na minha listinha de atividades do dia a dia como uma prioridade. Se não for uma prioridade, você vai sempre deixar para depois. Tempo é prioridade. Todo mundo tem o mesmo tempo, a mesma quantidade de tempo de dia. Eu tenho 24 horas, tem 24 horas. O que nós fazemos com esse tempo vai estar de acordo com as nossas prioridades. Aí vem a chave. Como é que eu defino a prioridade? A prioridade, ela vai estar relacionada àquilo que você considera como sendo valioso na tua vida. Se você considera que é valioso para você passar um tempo com a tua família, não importa se a tua vida é cheia, se ela é corrida, se não é, você vai com mais tempo. Semana. Nem que seja 10 minutos, nem que seja 15 minutos, você vai dar um jeito e você vai arrumar esse tempo. Aquilo é valioso, é importante para você. Se eu considero que ter uma boa alimentação para mim é importante, eu não vou arrumar desculpas para dizer que alguém que está na minha casa não me ajuda ou não faz a dieta comigo. Eu vou providenciar os alimentos e vou fazer a minha alimentação. E trazer como prioridade, trazer como valor, né? Ter clareza desses valores, vem também do autoconhecimento. Saber quem você é, o que você quer fazer da tua vida, onde você quer chegar, você quer nesse momento. Se define que ele quer, eu quero melhorar minha forma física, e para isso, eu vou precisar seguir esse caminho. Se aquilo para ele for uma coisa muito clara, ou algo que realmente tem um grau de importância e trazer como prioridade, ele não vai se desviar por qualquer distração. E nós temos muitas distrações. Então, hoje, o que faz as pessoas não seguirem de forma constante em uma prática é ter muita distração. Então, eu preciso eliminar. Se eu quero colocar um hábito bom, eu tenho que tirar um hábito ruim. E se eu tiro um hábito ruim, eu coloco um hábito bom. Só que a nossa mente funciona por recompensa. Todo hábito que nós praticamos existe uma recompensa. Qual que é a recompensa de escovar os dentes? Ter os dentes limpos, diminuir a chance de desenvolver uma doença bucal. Qual que é o hábito que eu tenho de tomar banho, ficar limpo, mais cheiroso, mais fresquinho, mais leve? Qual que é o hábito que eu tenho de dormir? Então, qual que é o benefício, qual que é a recompensa? Todo hábito ele traz uma recompensa. Então, você precisa enxergar e ter clareza de qual recompensa você tem fazendo uma prática de algum esporte. Qual que é a recompensa que Danilo tem com o ciclismo? Ele vai percebendo isso na prática. Essas recompensas, elas são percebidas de cara no início? Não. É uma resposta que você vai ter praticando. Você precisa se permitir o processo e no processo você vai começar a se observar e a se perceber quais são os benefícios, o que você consegue absorver com isso e como que eu vou colocar isso na minha vida como valor. Porque depois que você coloca como valor, você começa a sentir falta. Não está sentindo falta. Porque a pedalar é uma prática que entrou na vida dele como valor. Passou-se aí 10 anos. Então hoje ele já pensa, eu preciso me ajustar, a mente dele já está dizendo para ele, você precisa se ajustar, porque não dá mais para ficar sem pedalar. Você voltar a pedalar. Assim como é difícil a gente deixar um hábito ruim, é também difícil deixar de praticar um hábito bom quando a gente coloca ele como valor na sua vida. Então, definir prioridade, ter clareza dos valores, colocar aquilo na tua prática, tornar aquilo natural com a repetição. Aí entra a repetição, mas é uma repetição com sentido. Não é uma repetição aleatória. Porque alguém disse que é bom você fazer, porque é legal fazer.
Você vai encontrando outros fatores no decorrer do processo, praticando. E aí vem a constância, depois vem a disciplina, que você não vai medir, né, a força de vontade com a sua motivação e nem com a decisão. Quem age pela decisão não vive por condição. Quem age por condição vai mudar a decisão. Então, se eu decidir que eu vou pedalar, que eu vou praticar o ciclismo, eu vou acordar, eu vou estar cansada, eu vou. Eu vou acordar, vai estar chovendo, eu vou. Eu vou acordar, vai estar sol, eu vou. Eu tô com preguiça, eu vou. Pela decisão. Mas pela condição, qualquer coisa vai ser uma barreira. Qualquer coisa vai se tornar um empecilho, vai se tornar um obstáculo. E aí, você vai desistir no meio do caminho. Porque a tua decisão, ela não foi firme o suficiente, ela não foi clara, ela não estava de acordo com os seus valores. Por isso que é um processo de autoconhecimento também. A gente acha que é só a prática física, e não é. É um conjunto. Com certeza. E, assim, existem algumas pessoas que falam dessa construção de hábito. Uns tendem a dizer que depois de 21 dias que as coisas se tornam um hábito, outros dizem que depois de 6 meses aquilo vira. Eu acredito que cada um traga um significado diferente e cada processo ele gera um hábito constante. Enfim, você praticar esporte, por exemplo, você não vai transformar em 21 dias o hábito de ir para a academia algo rotineiro na sua vida. Enfim, se você desistir, às vezes 2 anos não são suficientes para você transformar isso. Tem pessoas que depois de 3 meses se apaixonam tanto que fazem daquilo um estilo de vida. Então, depende muito de pessoa para pessoa, não é isso? Então, sobre essa questão do prazo para a gente construir um hábito, tornar ele sólido, não existe um prazo específico, único. Existe. Você pode ter hábito que você pode desenvolver em um dia. E tem hábito que você pode desenvolver em um ano, em 3 meses, em 21 dias. Não é um prazo fixo igual para todos os hábitos. Então, vão existir muitas variáveis nesse sentido. Agora, existe uma média feita do esporte para que você consiga fortalecer esse hábito. Qual que é a média? Pelo menos é 84 dias, que é quase 3 meses. É uma média, não é um prazo fixo. Não é que tem que ser isso para todo mundo, mas é uma média. Por que é uma média? Porque você vai levando seu corpo à prática até que ele sinta falta daquela prática. E isso não vai ser com um dia, nem vai ser com uma semana, nem vai ser com 2 semanas. Mas as chances que a pessoa tem de desistir após 3 meses são muito menores do que após 2 semanas. Concorda comigo? Concordo, sim. Perfeitamente. E aí a ideia é que vocês não devem levar a prática como algo que tem início, meio e fim. Vocês devem levar isso como um estilo de vida. Eu vou trazer isso como estilo de vida para praticar sempre. Então eu vou adotar isso para o resto da minha vida. E aí você não vai se cobrar eu tenho que terminar, tenho um prazo para terminar. Exceto se você está fazendo uma preparação para uma competição diferente. Existe uma periodização, né, específica para aquela competição. Aí você competiu e vem uma nova etapa, você muda, vai fazendo ajustes. Na dieta também é assim, no sono é assim, a gente vai fazendo ajuste. Então, eu vou melhorando. Eu começo, melhoro e continuo. Comece, melhore e continue. Não comece e tem melhora e depois você para. Então, eu diminuí 10 quilos, agora eu paro. Você vai voltar e vai ganhar uns outros 10 quilos ou até mais. Né? Aí eu pedalei, fiquei muito boa para aquela competição, competi, consegui conquistar aqui o primeiro lugar, como o Dan conseguiu em alguns eventos, e aí ele vai parar. Quando ele retornar, se ele parar, ele vai precisar de novo pegar lá do início o treinamento e de novo recuperar, porque o nosso corpo, ele é o resultado daquilo que a gente faz com ele. E o retorno, às vezes, é muito pior do que o início. Porque no retorno você tem noção daquilo que você já fez. E você quer voltar daquele mesmo nível que você parou, né? Por exemplo, no fisiculturismo. Vamos supor que você pega 300 quilos no leg. Ou 100 quilos no supino. Estou colocando valores altos, tá? Você fica 6 meses parado, não vai pegar 100 quilos no supino de novo. Se fizer isso, vai lesionar. E é difícil até você conseguir levantar esse peso. No ciclismo, você estava pedalando, eu fiz um pedal, por exemplo, daqui para Ilhéus. Foi uma vez, eu quero fazer de novo, é bacana, tem um projeto daqui para Bom Jesus da Lapa. Mas isso exige um treinamento. Do jeito que eu estou hoje, eu já tive períodos do meu condicionamento em que eu teria condição de fazer isso em 2 dias. Hoje eu não vou fazer em uma semana. Se eu pegar daqui uma semana para Bom Jesus da Lapa,
quase 400 quilômetros, eu não vou aguentar chegar lá em uma semana porque eu estou completamente sem condicionamento. Então, o Mas tem um retorno ponto aí, também, Júlia. Tem um ponto interessante aí. diga O lá. retorno ele é desafiador, certo? Mas o tempo da sua recuperação, de você retomar a tua forma, ele vai ser menor comparado ao tempo que você levou para chegar onde você estava. Isso é. Então, porque tem a memória muscular. Então, por exemplo, se você levou 5 anos para ficar muito bem para poder fazer uma viagem para o Registro da Lapa, e agora você retorna, talvez você não vai levar 5 anos, você vai levar um ano se preparando. Vai ser menos tempo Só que também. a mente ela não quer levar esse um ano, né? Ela quer levar uma semana. Mas aí trabalhar a mente ressignificando que um ano é menos do que 5. A gente fica ansioso a voltar àquele estado de performance, né, máximo que a gente tinha. Porque a gente vai Isso, animar o pessoal, mas senão o pessoal que parou aí vai pensar assim, não vou voltar porque vai né? ser difícil. Vai Né? ser difícil, mas volta porque vale a pena. E aí a gente entra numa questão que estávamos conversando aqui antes do início da gravação, e a importância do com quem tu andas, né? Das amizades, das pessoas que te agregam valor para que você consiga manter essa sequência. No caso do pedal, os grupos de pedais, né? As pessoas que você tem o costume de fazer o exercício, o fato de você ter essas pessoas do seu lado, isso agrega se você costuma fazer sozinho, se você costuma fazer a prática do esporte acompanhado, isso interfere na performance, nesses hormônios que são gerados e na qualidade, na longevidade, porque tem um ditado que diz, né, se você quer ir rápido, vá sozinho, se você quer ir longe, vá acompanhado. Isso se aplica também ao esporte, mãe? Muito esporte na vida, mas como estamos no esporte, a ambiência, ela determina os nossos resultados. Tem um estudo que eu comentei com o Dan mais cedo, que foi feito com um grupo de ciclistas. Ou alguém praticante, né, um atleta, colocou ele para pedalar sozinho e pegou outro grupo para pedalar os 4, foram 5 atletas. Um foi sozinho, o outro foram com os 4. E nesse estudo observou-se que aquele que foi sozinho, ele teve uma dificuldade muito maior de se desenvolver e de seguir o percurso, comparado ao grupo que foram os 4. Os 4 que estavam juntos, quando um cansava, o outro estava ali para estimular, para puxar para frente, para empurrar, para gerar ali um pouco mais de ânimo para ele. E aquele que estava sozinho, era só ele e a mente dele. E a mente da gente, às vezes, nos sabota. A nossa mente, às vezes, está ali, se tiver uma crise de incapacidade, então, meu Deus do céu. É aquela crise que a pessoa pensa, eu não vou conseguir, que tá difícil. Nossa, que é muito para mim, eu achei que eu conseguia, o que eu tô fazendo aqui, eu tenho que voltar. A mente da pessoa, ela pode sabotar. E se ela tá com alguém que está em um processo um pouco mais animado, mais melhorado, né, de mentalidade, porque é uma questão também de mentalidade muito forte nesse sentido, à frente da tela, a chance dela seguir é muito maior. E a chance dela desistir, eu posso dizer até que pode ser zero. Às vezes existe uma parceria, existe ali uma empatia pelo outro que não vai deixar ele para trás. Eu não deixaria. No esporte que eu pratico também, a gente tem essa união e essa força que faz crescer, que faz desenvolver. Você rende muito mais no treino, treinando com alguém que está treinando de verdade, do que treinando sozinho. Você pode se enrolar, a pessoa pega no celular, se distrai com muito mais facilidade. E essa questão do ambiente é muito importante, e isso eu aplico muito também nos negócios, que é assim, ó, se você quer chegar a um resultado, se aproxime daqueles que já alcançaram aquele resultado. Se aproxime de pessoas que já estão lá onde você quer chegar, para que você possa aprender com elas, para que você possa ter como referência, para que você possa modelar o comportamento daquela pessoa, daquele atleta. Então, no ciclismo, se você quer diminuir o meu tempo, quer aumentar a minha força, quer aumentar tal ponto específico, começa a observar quem aqui no grupo já alcançou esse resultado. Começa a modelar aquela pessoa. Então, você precisa estar em contato com pessoas que já chegaram onde você almeja, onde você quer estar. Quando eu comecei a fazer dieta, lá em 2012, eu comecei a mudar os hábitos alimentares, pensando já em competição, eu precisei mudar o meu ciclo de amizades. Eu estava num grupo de pessoas que estavam ali comendo pizza, que estavam ali... Igor, eu queria dizer isso para você, tá? Que eu vou precisar me afastar de você, tá? Se eu quiser emagrecer,
porque você está prejudicando o meu processo. Brincadeira, meu amigo. Grande abraço, é porque eu não podia perder a piada, né? Foi a oportunidade. Foi a oportunidade que eu tive. Sim. Mas é verdade, assim, eu precisei mudar o meu ciclo, porque se eu continuasse saindo com o mesmo grupo, com a mesma galera que estava ali todo final de semana comendo pizza, no meio de semana comendo acarajé e comendo, né, chocolate todo dia, docinho, aquelas coisas todas, eu não teria alcançado meu objetivo. E não é porque eu não tenha capacidade, não tem a ver com a capacidade, com a disposição, e nem com a permissão. Eu tinha os três: capacidade, permissão e disposição. Mas o meio, ele influencia tanto que ele molda o nosso comportamento. É só uma questão de tempo. Se você entra num ambiente e você quer fazer algo diferente daquelas pessoas, e se você se mantém nele, é só uma questão de tempo para você fazer igual aquelas pessoas. E conscientemente você começa a agir igual. Eu tenho algumas pessoas que dizem que nós somos a média das 6 pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Isso tem um fundo científico, então. É, real, real. Gente, nós somos moldados pelo ambiente. Pega teu filho, coloca ele numa selva, deixa lá 6 meses. Depois você vai lá e busca pra ver como é que tá o comportamento dele. Muda completamente. E isso vale para tudo na vida. Isso vale para os negócios, isso vale para o esporte, isso vale para vida amorosa, isso vale, né, para a prosperidade, pensando no bem-estar. Se você quer aprender como escalar uma montanha lá no oeste, lá de um país assim, muito difícil, você precisa se conectar com as pessoas que fazem isso. Porque se você estiver no mesmo meio que você está, e as pessoas não estão olhando para essa direção, não têm o mesmo propósito que você, de duas uma. Ou você desiste, ou elas vão te puxar para desistir. E a terceira opção é você seguir o teu caminho, na tua decisão. E buscar se relacionar. E eu preciso deixar de falar com essas pessoas? Não, não deixei de falar. Mas eu entendi que haviam ali propostas diferentes. E sem falar, gente, que às vezes era assim, a pessoa, você faz dieta? Ok, já tá bom, não precisa mais não. É só um pedacinho, só hoje. Ah, é só hoje, é só uma besteirinha ali. Só um pedaço de pizza. Ah, agora você vai ficar essa pessoa chata, faz dieta e não come nada. Então tinha isso. E aí a tua mente, ela precisa ser blindada também com relação às coisas que você faz. Então, viver pela decisão requer fazer renúncias. E às vezes a renúncias está também em selecionar o meio que a gente vive. Exatamente. E em relação ao Igão, você sabe que é uma brincadeira, né, Igor? Mas assim, eu quero ser a pessoa que te influencia a voltar a pedalar, tá? Não fazer de você a pessoa que me desmotiva a pedalar. Então, você, ao invés também, tenha a perspectiva, ao invés de você olhar para a pessoa e falar assim, eu vou deixar de me relacionar com essa pessoa porque ela está me puxando para baixo, porque você também não pode ser, né? O olhar, o 6 desenhado, né? Se eu desenhar os 10 aqui... Você pode ser a referência Exatamente. daquele grupo. Né? Só que até para você ser a referência daquele grupo, você precisa se aproximar do ambiente para te fortalecer. E a maioria... porque é aquela questão da força de vontade, né? Isso você começa... Vai ter um momento que você vai se cansar. Mas escolher também um ambiente que a gente frequenta, isso tem muita influência. Então, pessoal, se aproxime de pessoas que te elevam o seu nível, seja em relação ao profissional, seja em relação à prática esportiva, em relação ao profissional. Se você é solteiro, por exemplo, e quer crescer na vida e tem uma companheira do seu lado, escolha alguém que compartilhe os seus objetivos. Exatamente. Se você quer continuar no esporte, quer continuar praticando o ciclismo, se aproxime de pessoas que tenham essa mentalidade de continuar, de te favoreçam durante o dia. E que numa derrota, por exemplo, derrota que eu digo, hoje você não conseguiu treinar. Fala, cara, hoje você não conseguiu, ao invés de te botar para baixo, fala, pô, cara, já tá desistindo. Pô, cara, hoje você não foi, mas amanhã você vai, eu vou contigo. E se você não tá bem, ela te acompanha ali, porque uma das piores coisas que podem existir também é você tá... Eu trago aqui especificamente para o ciclismo, você falou bem da academia, alguém que está no celular, você chega lá e... Poxa, cara, sai do celular, vamos... a pessoa tá num dia ruim, não tá apresentando uma performance adequada em relação ao grupo.
Mas você saiu em grupo para pedalar, então espera aquela pessoa, Sim, né? sim. Estimula ela, porque outro dia pode ser você. E outra coisa, Dan, um momento ruim não nos define. Uma situação difícil não te define. Um passado não te define. Um erro que você cometeu não te define quem você é. É uma falha. Todos nós vamos falhar em algum momento, mas não vai definir quem nós somos. Você não ter treinado hoje não significa que você não possa dar seguimento. E o resultado vai vir por aquilo que a gente faz de forma mais constante, não pelas exceções. E, assim, temos assunto para semanas aqui, né? Porque é algo interessante, a gente vai compartilhando experiências, vai lembrando dos assuntos. Só para a gente recapitular aqui, a gente já falou sobre a ciência por trás da, da prática do esporte, como isso influencia a nossa vida. A gente já falou, através do compartilhamento da minha história aqui, como isso interfere em questões de ansiedade, de comportamento. A gente não falou, mas está intrínseco naquilo que a gente conversou aqui. Quanto mais você pratica exercício, mais a sua velhice também vai ser mais agradável, né, vai ser mais saudável. Você falou sobre dicas práticas aqui para manter a constância e a gente inserir um hábito novo, principalmente de prática esportiva. Você deu a dica aí da prioridade, dos valores adequados ao seu. Dê prioridade, tenha os valores adequados alinhados aos seus e a repetição, né? Então, essa dica aí, a gente podia ficar mais aí 2 ou 3 horas e o que a gente vai fazer é fazer a parte 2, Uhum. né? Fazer a parte 2 desse bate-papo interessantíssimo e nessa parte 2 a gente vai trazer para vocês aqui como integrar corpo, mente Isso. e espírito na prática esportiva e eu creio que tão interessante ou até mais do que tudo aquilo que a gente já tratou até agora. E a gente trata isso na parte 2 para não ficar algo muito extenso, ficar cansativo e ser como um primeiro pedal para quem está iniciando de 100 quilômetros que vai fazer você correr da prática ao invés de estimular a praticar de novo. Isso. Então, Vani, muito obrigado. Muito agradeço. obrigado pela sua presença aqui. Estou muito contente, muito feliz com o seu sucesso profissional, com os rumos com que tomaram a sua vida. A gente se conhece desde a adolescência, né? Aquela menina meiga, tímida, não perdeu a meiguice, né? Mas a desenvoltura com que trata as coisas hoje completamente diferente. Era aquela menina mais retraída, mais escanteada Ela e é a hoje pessoa mais tímida que eu conheci. muito tímida e hoje a gente percebe com essa desenvoltura, essa sobriedade e essa clareza na fala que passa tão bem o conteúdo, né, que quer compartilhar de uma forma tão clara, tão objetiva, tão simples e tão rica. Então, parabéns pela atleta, pela profissional, pela pessoa que você se tornou. É uma satisfação ter você aqui e ter você como amiga, né? Para mim, isso é o que vale mais. Para mim, não tem preço. Isso, muito obrigado, Vani. A casa é sua. Volte sempre. Nos enriqueça com a riqueza do seu conhecimento, da sua luz, da sua espiritualidade. E compartilhe com a gente. Para mim é uma honra estar aqui. Fiquei muito honrada com o convite, muito feliz por ter sido lembrada. Nunca foi esquecida, na verdade. Mas é bom a gente ser lembrado para coisas boas. É bom a gente ser lembrado para servir de alguma maneira. A gente está aqui para isso, para servir, para agregar valor com aquilo que Deus nos permitiu acessar. A gente acessa e transfere, acessa e transfere. E eu estou feliz também de ver o teu movimento, Dan. Eu desejo muito sucesso, torço muito, né, pelo teu projeto. Eu não tenho dúvidas que esse projeto vai alcançar muitas pessoas que talvez só precisavam de uma luz como essa para tomar uma iniciativa, para dar um passo à frente, para escolher, para decidir ter aí uma vida que tenha mais qualidade, que tenha mais sentido. Uma vida com mais sentido, uma vida que seja próspera,
né? E eu falo de prosperidade, não tem uma relação diretamente só com dinheiro. A prosperidade ela está relacionada à alegria que a gente tem de viver. A uma vida que tenha sentido, que tenha valores, que tenha princípios. E sabendo que você é essa pessoa de valores, de princípios, muito alinhados também com os meus, eu não tenho dúvidas que você também vai se conectar com pessoas que tenham valores e princípios alinhados com os seus. Então, estou muito feliz, obrigada a todo mundo que está aí assistindo depois. Deixe o comentário de vocês, de como foi esse momento, qual foi o insight que você teve a partir desse conteúdo que nós compartilhamos aqui hoje. E estejam presentes na parte 2, que com certeza vai ser muito bom. Com certeza. Vani, compartilha pra gente, você é psicóloga, então você atende no seu consultório, você é mentora de empresários e você também dá dicas valiosíssimas através do Instagram. Compartilha com a gente aí sua clínica, sua mentoria e seu contato na rede social. Ok. Eu sou psicóloga clínica, eu atendo na clínica, no presencial e no online. Hoje eu tenho uma física e no digital também. Sou mentora de empresários, são profissionais liberais que queiram alavancar, queiram escalar o seu negócio, queiram faturar mais no digital. Eu forneço acompanhamento de mentoria nesse sentido. E também trabalho com a mudança de hábitos. Então, eu tenho aí uma especialidade em mudança de hábitos, trazendo também a minha própria prática. Já tem mais de 20 anos que eu estou nesse caminho de treino, de hábito alimentar aí bem ajustado. E eu ensino isso para as pessoas. Eu falo muito do que eu falo, né? Eu falo do que eu vivo e eu ensino o que eu faço. Esse é o meu lema. E no Instagram é... Aí no Instagram, @Erivane Correia. Tudo Isso, junto. tá aí, pessoal, na legenda embaixo, tem um círculo em mente, mas toda vez que muda para ela, olha só, Erivane Correia, @Erivane Correia. E a clínica, onde fica, Vani? No Centro Médico Otávio Santos, no 8º andar, na sala 805. O nome da clínica é Clínica Persona, Psicologia Clínica e Psiquiatria. Tá vendo, pessoal? Então, recomendo bastante. Uma profissional de excelência vai te ajudar sua performance no esporte, porque ela, pela experiência de esportista, nos ajuda bastante nessa questão, mas também qualquer outra parte que você precisa aí dar uma clareada nas ideias, procura Erivane lá no Centro Médico Otávio Costa, no 8º andar, é a clínica dela, pessoal. No Centro Médico Otávio Santos. Na Avenida Otávio Santos. Na Avenida Otávio Santos. Ele fica logo no início da avenida, próximo ali da Clínica Santa Clara. Então, mais uma vez, muito obrigado. Para você que assiste a gente, muito obrigado pela audiência. Terá a parte 2, será em breve. Não deixe de acompanhar. Aproveita aqui, ó, se inscreve no canal, curta, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, comenta à vontade, manda suas ideias, já sabe do que isso vai tratar a parte 2, então deixa aí sua ideia, sua dúvida, sua pergunta, seu comentário, sua sugestão, porque a Erivane vai estar acompanhando, eu também, e a gente faz essa troca de ideias, tá certo? Grande abraço, pessoal, tudo de bom, tchau, tchau. Forte abraço, pessoal.